Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a esse canal. Hoje nós queríamos, nesse vídeo, responder a uma pergunta muito importante. Por que Paulo disse que Jesus crucificado era escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Pode Cristo ser escândalo? Pode a mensagem de Jesus crucificado ser uma loucura? Para quem ela aparece como escândalo e loucura? Que tipo de mente tem a pessoa? Por que os judeus consideraram Jesus um escândalo? Quem são os gentios? E por que os gentios consideraram e consideram a pregação de Cristo Jesus crucificado como uma loucura? Qual a razão? O que está por trás disso? O que a Bíblia nos ensina a este respeito? Antes de procurar responder essas perguntas, queria lembrar vocês que vocês podem cooperar muito com a divulgação daquilo que a gente está procurando ensinar aqui, né? Se inscrevendo no canal, recomendando o canal a outros, divulgando o canal, clique aí no sininho para receber as notificações, compartilhe de toda maneira que você achar próprio. Bom, e primeiro nós temos que saber bem, na linguagem bíblica, na linguagem de Paulo, a quem é que ele chamava de judeus. Bem, isso é muito simples. Na linguagem bíblica, são considerados como judeus e conformam o povo judeu todos aqueles que são descendência natural de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses são os judeus. E quem são os gentios? Os gentios são todo o resto. Todos os demais povos que não são judeus são chamados, na linguagem bíblica, de gentios. Conclusão: se judeus consideram a pregação de Cristo crucificado como escândalo e os gentios consideram como loucura, não sobra mais ninguém. Por que precisamos entender isto? É simples e é importante. Veja só, é necessário entender que Jesus e a pregação de Jesus, ela não está conforme nenhum modelo de pensamento humano. Nada do nosso pensamento, seja dos judeus, seja dos gentios, casa com a mensagem de Cristo e Cristo crucificado. Comecemos pelos judeus. Por que os judeus consideraram Jesus um escândalo e, portanto, toda a pregação de Jesus um escândalo? Os motivos foram vários, eu poderia enumerar alguns. Primeiro, Jesus pertencia àquele povo mais simples que havia em Israel, que eram os galileus, que eram, inclusive, motivo de desprezo de muitos da nação. O pessoal da Judéia, os sulistas, costumavam, eles tinham uma clara e não escondida discriminação em relação ao povo galileu. E Jesus não apenas era galileu, mas era do meio do povo mais simples. Então, por exemplo, você vê situações onde os sacerdotes, os fariseus, questionavam que Jesus fosse o Messias, dizendo: mas esse não é o carpinteiro? Nós não conhecemos a mãe dele, não é Maria, os irmãos dele, as irmãs. E diz o texto que eles se escandalizavam nele. Escandalizavam por quê? Porque ele vinha de um meio de um povo muito simples. Nós vemos outra passagem onde fica muito clara a discriminação deles em relação a esse povo simples que andava com Jesus. Nós vemos lá em João, capítulo 7, versículo 49, que eles diziam assim: quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Então eles consideravam a plebe
e consideravam eles como plebeus, como gente inferior, e era gente, inclusive, maldita. Agora, chegou um momento onde até mesmo aquele povo mais simples, que andava com Jesus, que gostava de Jesus, até mesmo estes chegaram um momento que se escandalizaram com ele. E você vê lá em Mateus 21 a descrição daquela entrada triunfal, quando Jesus chega em Jerusalém e é recebido com mantos e palmas e louvores, e a população grita: bendito que vem em nome de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. A população cria que ele era o Messias, a população estava começando a crer, principalmente porque recentemente ele tinha ressuscitado a Lázaro. Então estavam todos entusiasmados, dizendo: ele é o Messias, ele é o Messias, e gritavam: liberta-nos, liberta-nos. E esta mesma população, poucos dias depois, gritava: crucifica-o, crucifica-o. E por quê? Porque ele não se adaptou à ideia que eles tinham a respeito de um Messias. A ideia deles era exclusivamente de que o Messias viria para libertar Israel de um jugo humano de Roma, no caso, que eles viviam sob o jugo de Roma, e Jesus ia fazer de Israel cabeça das nações, e era isso que eles esperavam. Então, logo depois da entrada triunfal, Jesus, ao invés de atacar o exército romano, de atacar a guarda romana que ali estava em Jerusalém, Jesus, pelo contrário, foi ao templo e atacou a religiosidade do povo, derrubando as mesas dos cambistas, acusando os vendilhões do templo de estarem profanando a casa do Pai. Então foi mais um motivo de escândalo para eles. Outra coisa que era muito estranha para os judeus era a pregação de Jesus sobre quais seriam as pessoas que herdariam o reino. Veja só, eu escolhi esse texto aqui para ler para vocês, que está aqui em Mateus, capítulo 8, o versículo 11 e 12, onde Jesus aparece dizendo assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, o Oriente e o Ocidente eram os outros povos, que não os próprios judeus. Ele disse: muitos virão e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse tipo de pregação, onde Jesus colocava muitas vezes os gentios e os próprios pecadores, publicanos, meretrizes, entrando no reino dos céus, e eles, os principais fariseus e sacerdotes, ficando de fora, isto era uma mensagem que também os escandalizava muito. Mas, de longe, a pregação que mais escandalizou os judeus foi a clareza com que Jesus expressava que ele era a própria encarnação do Deus Jeová que eles adoravam. Há muitas passagens comprovando isso, mas eu considero a passagem culminante, aquela quando Jesus está discutindo com os fariseus, e ele disse: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então eles disseram: mas como? Você não tem 50 anos? E você diz que viu Abraão, que Abraão viu você? E Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. E todos entenderam o que Jesus estava querendo dizer, porque todos sabiam que quando Deus apareceu, quando Jeová apareceu a Moisés na sarça ardente, no deserto, e Moisés perguntou para ele: mas quem és tu? Eu vou dizer o que para os egípcios? Eles vão perguntar: que Deus te mandou? E Deus disse para Moisés: diga para eles, eu sou, te enviou. Então essa menção de Jesus ao fato de que ele era o próprio eu sou, antes que Abraão existisse,
eu sou, esse foi, com certeza, o maior escândalo para os judeus. Tanto é que logo depois o texto diz que eles pegaram em pedras e queriam apedrejá-lo porque consideravam uma blasfêmia. Quanto aos gentios, é mais simples entender, né? Quando os apóstolos começaram a andar pelo mundo gentil, pregando, anunciando quem era o Cristo e o que ele havia feito, né? Uma das coisas mais estranhas e que eles consideraram loucura, principalmente na Grécia, principalmente em Atenas, você vê um embate muito sério ali dos gregos com Paulo, porque os gregos buscam sabedoria e para eles entender, por exemplo, um Deus morto era o fim do mundo, né? Como um Deus pode morrer? E essa morte ser a razão de algum tipo de salvação. E depois nós vemos no mesmo texto que eles ainda se dispuseram a ouvir Paulo, e Paulo falou várias coisas a respeito de Deus e de Jesus, mas quando Paulo menciona que Jesus havia ressuscitado, eles disseram, bom, isso aí não queremos mais te ouvir, isso aí outra hora a gente ouve você. Então eles já haviam inclusive chamado Paulo de tagarela. Então essa é a mentalidade gentílica em relação a Cristo e Cristo crucificado. Bom, agora nós temos que responder outra pergunta. Por que razão é tão importante nós entendermos isto? Eu considero de extrema importância você e eu entendermos que a nossa mente humana, ela não se adapta, ela não se coaduna ao pensamento de Cristo Jesus. Se você não está aberto para a loucura de Deus, você não vai entender Cristo nunca. E eu considero que hoje tem um motivo a mais, porque a mensagem de Cristo era estranha para os judeus, escândalo, foi esquisitíssima para os gentios. A mensagem de Cristo, hoje é estranha para a própria igreja, para aqueles que professam a Cristo. A penetração de pensamentos, de filosofias, de políticas humanas penetrou tanto dentro da igreja que hoje se faz necessário uma revisão total. A verdade é que a história da igreja mostra que por mais que Deus atue e traga revelação e traga entendimento divino, revelação sobre aquilo que o homem na sua mente considera loucura, a tendência é que com o passar do tempo, mesmo aqueles que creram comecem a querer adaptar a mensagem de Cristo ao pensamento humano, de maneira que com o passar dos anos, a mensagem de Cristo vai ficando estranha. As pessoas têm mais, os próprios cristãos têm a tendência de acreditar mais nos conceitos que estão ao seu redor do que naquilo que Cristo fala. Um dos aspectos que mais me chama a atenção, que mais atrai meu coração, que mais me traz carga para eu estar gravando esses vídeos aqui, é ver, por exemplo, a completa estranheza que existe dentro da igreja a respeito da própria salvação, a respeito de que garantias é que nós temos em Cristo, a respeito do tema tão abordado por Jesus sobre quem entrará no reino dos céus e quem vai ficar de fora. Na verdade,
este tema até se tornou para muitos desinteressante. As pessoas estão mais preocupadas em que Deus pode te ajudar hoje, nesta vida aqui, do que projetar o seu coração e a sua mente em relação ao que mais interessa, que é o nosso destino eterno. E esse assunto vai ficando à margem, vai ficando confuso e me traz muito pesar ao meu coração. Eu pretendo, inclusive, gravar alguns vídeos aqui nesse canal abordando detalhadamente sobre este assunto. Mas por hora, fiquemos apenas com isso aqui. A mente de Cristo não é adaptável à mente humana. A lógica humana não alcança a mente de Cristo. Não quer dizer que a mensagem de Cristo é ilógica. Ela é maior que a lógica, ela inclui a lógica, ela não tem nada de ilógica, a não ser para o sábio desse mundo, a não ser para o presunçoso deste mundo. Mas a mente de Cristo, ela não é alcançada pela lógica humana. E o texto com o qual eu gostaria de encerrar esse vídeo é aquele texto onde Paulo diz assim: não vos conformeis com este século. Paulo está dizendo ali, não tomeis a forma deste século. Os pensamentos deste século, eles afastam a sua mente dos pensamentos de Cristo. E Paulo depois acrescenta: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E esse é o desafio que eu quero lançar aqui neste vídeo. Que você se disponha a colocar a sua lógica e a sua mente no lixo, para que a sua mente possa estar cheia dos pensamentos de Cristo, das coisas que são mais altas. Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O grande desafio é: não tente adaptar a Bíblia à sua lógica humana. Aprenda a render a sua lógica humana às Escrituras. E Deus vai te dar sabedoria que não é sabedoria deste mundo, que não é alcançada pelos poderosos deste mundo. Porque Deus chamou os que são considerados fracos e as coisas pequenas deste mundo para envergonhar aqueles que pensam que são. E vai aqui uma dica: quando você estiver lendo a Bíblia, aqueles pensamentos que te parecerem mais estranhos são justamente dentro destes pensamentos que você vai encontrar as maiores revelações. Por exemplo, e nós vamos abordar isso no futuro, como podem publicanos, ladrões, meretrizes terem maior oportunidade de entrar no reino dos céus do que aqueles que se dedicaram religiosamente à lei de Deus. Como pode isso? É meio louco. Mas aí há uma profunda revelação. Outra coisa, outro pensamento estranho para muitos na igreja hoje: o quanto Jesus fala sobre seus próprios seguidores que creram nele indo para a perdição, não herdando a vida eterna e indo para o inferno. Uau! Que coisa louca! Para a igreja de hoje isso é loucura. Mas você precisa entender o que está por trás dessa loucura.
Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.